mais densamente povoadas, a densidade demográfica chega a mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Muitas vezes até mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado, verdadeiros formigueiros humanos. Em contrapartida, outras regiões da superfície terrestre têm uma densidade demográfica muito baixa, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, chamados de grandes vazios populacionais. Aqui nós temos um pequeno quadro, né, que vai mostrar a distribuição da população mundial ocorre de forma desigual, havendo grande diferença, né, entre os continentes. A África tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a América tem 934 milhões, a Antártica 4 mil habitantes no verão e 900 no inverno. A Ásia tem 4 bilhões e 160 milhões, a Europa tem 749 milhões e a Oceania 37 milhões. Então, uma diferença considerável, levando em consideração que a Ásia tem toda esta parte aqui que corresponde à população mundial, é uma diferença muito grande. Aqui é mais um mapa que demonstra a densidade demográfica, mais de 250 habitantes por quilômetro quadrado, nestas faixas mais escuras. Vejam só, a China, por exemplo, que é o país mais populoso do mundo, ela vai concentrar sua população quase que toda aqui, nessa faixa mais litorânea, né, um pouquinho mais para o interior, porque aqui existem grandes montanhas, onde eu estou passando o cursor, e aqui desertos. Então vocês imaginam uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões, quase que toda ela concentrada nesta faixa mais escura. É muita gente. Então, quando se imagina que a China tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, ela está mal distribuída, isso aqui vai dar muito mais quando se fala que essa população está concentrada neste pequeno não, porque é um grande território, mas neste território. A Índia já tem uma distribuição mais homogênea, porém a franja mais escura fica mais para cima, certo? O nordeste dos Estados Unidos, região de Nova York. No Brasil é mais o sudeste, mas nós temos uma baixa densidade demográfica, apesar de ser um país populoso. Os grandes focos de povoamento no leste e no sul do continente asiático têm explicações históricas relacionadas ao florescimento de civilizações milenares, como a chinesa e a hindu. As áreas de ocupação muito antigas são, em geral, mais densamente povoadas que as de ocupação recente. É um caso fácil de entender, porque as civilizações chinesas e hindu são muito antigas e obviamente, essas áreas de ocupação muito antigas, chamadas de milenares, com certeza vão ter mais populações, né? Por serem ocupação muito mais antiga do que as que tinham lugares que foram ocupados depois, né? Por razões econômicas, refugiados e por aí vai. Por razões históricas, mas também por fatores de ordem econômica, as regiões industrializadas também são áreas de densidade demográfica elevada, né? Como parte do continente europeu, o nordeste dos Estados Unidos e o Japão são intensamente povoadas. Como sabemos, essas regiões de crescimento econômico oferecem boa qualidade de vida e tendem a atrair imigrantes de outras áreas. Tem sido assim nos últimos tempos e se intensificado em virtude diria que a queda na qualidade de vida em outros países, né, nos últimos tempos, por razões de um desequilíbrio muito grande a nível global, tem questões econômicas, né. Elevadas densidades demográficas também são encontradas em regiões economicamente menos desenvolvidas, mesmo em países muito pobres, que é o caso por exemplo, de países com povoamento milenar. Aí vem a questão histórica por trás disso, que é Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Paquistão, Vietnã, o sul asiático. O continente asiático e de outras regiões marcados também por altas taxas de crescimento demográfico. Aí vamos falar da questão de número de filhos por mulher, né? Ruanda, Uganda, Nigéria e Burundi, né? Levando em conta que Ruanda, Uganda e Burundi têm uma superfície territorial bem pequena, mas o crescimento demográfico, ou seja, como cresce essa população é um ritmo muito acelerado. A Nigéria tem um território até já maior, né, quase 1 milhão de quilômetros quadrados,
e já está perto de 200 milhões de habitantes, por causa desse acelerado crescimento. E regiões extremamente geladas, aí a gente vai entender por que está mal distribuída a população mundial. Zonas polares e o vasto interior do deserto árido, como o Saara, no norte da África, e o deserto de Gobi, entre a China e a Mongólia, na Ásia, apresentam densidades demográficas baixíssimas, em virtude de limitações impostas pelas condições naturais da ocupação humana. Um gelo, um frio suportável e as condições desérticas são inapropriadas para as condições de vida humana, né? Então não teria como haver uma densidade maior de população aí. Povoamento e desenvolvimento, algo que deve ser sempre bem esclarecido, né? Se um número de população é elevado, tem a ver com o desenvolvimento. Isso às vezes chama muita atenção. Gera confusão porque se diz, nosso país é muito grande, tem uma grande população, é rico. Não tem muito a ver. Aqui só vamos tocar isso de forma muito sucinta, né? Bem por cima, superficial. As condições de vida de um país não são melhores ou piores apenas porque ele é mais ou menos povoado. As condições de vida em países densamente povoados, como é o caso da Bélgica, eu poderia acrescentar a Holanda, que tem 500 habitantes por quilômetro quadrado, mas vamos falar da Bélgica, que tem 366 habitantes por quilômetro quadrado. Estão entre as melhores do mundo, com certeza, isso é um fato. Por outro lado, muitos países que são menos povoados, como é o caso do Brasil, apresentam certos problemas sociais e econômicos. Isso significa que os serviços existentes na Bélgica atendem de maneira muito mais eficiente às necessidades de sua população em termos de educação, saúde, renda e moradia. Dá para falar até do Japão, que também tem uma densidade demográfica acima de 300 habitantes por quilômetro quadrado e também tem uma qualidade de vida bem mais elevada do que a nossa, no nosso país ou dos países vizinhos aqui do nosso continente, que também tem uma baixa densidade demográfica, se comparado com esses países, ou com a Coreia do Sul, até que vai atingir quase 500 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso nos dá a entender? Que um país muito povoado ele não significa que ele seja pobre, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Também não significa que ele seja rico. Todo país deve ser analisado caso a caso, ou fazer uma abordagem mais regional, abranger uma região e entender como é que funciona cada parte dessa região. Temos então aqui uma imagem do mapa da China, demonstrando o deserto de Gobi de Taklamakan. O deserto de Gobi é um deserto enorme, e aqui vai fazer fronteira com a Mongólia. Ele entra pela Mongólia. A Mongólia é um país que tem uma densidade demográfica baixíssima, 1,5 habitante por quilômetro quadrado, mais ou menos, por assim dizer, e realmente é muito frio. É um deserto que é frio, por causa da sua situação geográfica, sua posição geográfica no hemisfério norte, bem numa área setentrional. Então, gente, para entender, nessa região aqui existem poucas condições de habitabilidade, embora existam, sim, populações adaptadas a viver aí. Seriam os nômades do deserto, que têm condições já apropriadas, né, até biológicas para viver aí. Mas esta região aqui, ó, Xangai, Hong Kong, toda esta parte litorânea, aqui estão as Coreias, né, chegar perto do Japão, são super povoadas. Bom dia a todos.